Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí, né? A gente vai estar vendo hoje as aulas 5 e 6 do Aprender Sempre, representando os números racionais, tá? Então tá falando aqui sobre números decimais finitos, então tem alguns exemplos. Números decimais finitos, como o próprio nome já sugere, é um número decimal, né? Um número que tem a vírgula e ele tem o fim, ele termina, né? Então aí tem os exemplos, 3 décimos, né? No item A. Item B, 3 centésimos, item C, 3 milésimos, né? Na letra D, 21 décimos. Aí a parte decimal a gente pode fazer a leitura assim, 2 inteiros e 1 décimo, né? 2 unidades e 1 décimo, tá certo? 21 centésimos, 21 milésimos, beleza? Então, decimal finito é isso aí. Aí na atividade 1 já está falando em dízima periódica. Para a gente lembrar o que é uma dízima periódica. Dízima periódica é um decimal infinito, porém que a parte decimal se repete. Por exemplo, 0,333 é uma dízima periódica, é infinito, tá? E sempre repete o 3. Se eu não colocar os 3 pontinhos, indica que ele é um decimal finito. Como que a gente pode representar também a dízima periódica? A gente pode representar, ao invés de colocar esse monte de 3 e os 3 pontinhos, eu posso colocar um traço em cima do período. Essa parte que repete é chamada de período, tá? Da dízima periódica, beleza? Outro exemplo de dízima periódica, 1,42525 e 3 pontinhos lá no final. Nem sempre o período começa já do primeiro número, às vezes ele começa depois, não tem problema, tá? O período nesse caso aqui é o 25, beleza? Então isso que é uma dízima periódica, é um decimal infinito, porém há um período após a vírgula, né? Há um número que se repete após a vírgula, beleza? Então aqui já está pedindo para vocês fazerem, divida as frações e classifique-as em número decimal finito ou dízima periódica. Então vocês vão fazer a divisão, tá? Como que eu vou ver se é dízima periódica ou não? Eu tenho que ir fazendo as divisões e ver se vai ter repetição ou não, se for no caso um decimal infinito, tá? Por exemplo aqui, ó, 3 ou 4 onzeavos. Vamos dividir aqui o mais difícil. 4 dividido por 11. E a gente vai fazer também lá 5 dividido por 4. Tá? O 4 dá para dividir por 11? Não, né? Então a primeira coisa que a gente vê aí no caso... Acrescenta um zero, fica 40. Deixa eu colocar mais pertinho aqui. E o zero e a vírgula. 40 na tabuada do 11, vamos dizer assim, né? Quantas vezes o 11 cabe dentro do 40? 3 vezes. 3 vezes 11 dá 33. 33 para chegar no 40 sobra 7. Acrescenta um zero. 70 dividido por 11. 70 dividido por 11 vai dar 6. 6 vezes 11, 66. Sobra 4. Acrescenta um zero novamente. 40 dividido por 11 vai dar 3 de novo, né? 3 vezes 11, 33. 33 para 40. 33 para 40, 7 novamente. Percebam que isso vai gerar uma dízima periódica, né? Repete aqui. Então, divida as frações e classifique-as em número decimal finito ou dízima periódica. Então, o item B é uma dízima periódica, 0,363636, tá? 5 quartos, 5 dividido por 4. O 5 dá para dividir por 4, então não precisa acrescentar zero aqui no caso. 1 vezes 4 dá 4 para chegar no 5. Falta 1, acrescenta um zero, coloca a vírgula. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobra 2, acrescenta um zero novamente. 20 dividido por 4,
5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Quando sobrou o resto zero, a gente percebe que é um decimal finito. Beleza? Atividade 2, para converter os números decimais abaixo em frações. Então, relembrando aí, para converter em fração, a gente vai utilizar a fração decimal, tá? Então, o item A, 0,5, uma casinha após a vírgula, a gente coloca a fração decimal 5 décimos, uma casinha, no caso aqui é uma casinha após a vírgula. Então, 5 sobre 10, 5 décimos, tá bom? Se forem duas casinhas, a gente vai colocar 2 zeros no denominador, no caso o 100. Duas casinhas, 2 zeros no denominador. Lógico que tem que colocar o 1, né? Porque divisão por zero não dá certo. Então é a leitura que a gente faz do número. Esse primeiro número do item A, a leitura que a gente faz dele é de 5 décimos. Na forma de fração, 5 décimos, 5 sobre 10. Na letra E, 25 centésimos, que são duas casas após a vírgula. Então a gente divide 25 sobre 100. 25 por 100, 25%, 25 centésimos. Tá bom? Essa fração é correspondente? Serviria como resposta? Sim. Mas a gente já sabe simplificar. Então, eu tenho que dividir o número de cima e o de baixo da fração, numerador e denominador, pelo mesmo valor. Nesse caso, como termina em 5 e termina em 0, dá para eu dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5, 2. Então, essa é a fração irredutível no caso, que representa o número decimal meio, ou 5 décimos. Lembra de fração equivalente? 25 centésimos. Aqui eu posso simplificar também por 5, utilizando os números primos, né? Mas aqui no caso a gente consegue talvez perceber que eu posso dividir diretamente por 25. Mas eu vou fazer por 5, porque em outros casos talvez não dê certo. Então vocês vão achar que é sempre dividir pelo número que está em cima. Não é isso, né? 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5, faz a continha aí, dá 20. Opa, dá para simplificar mais uma vez. Então, por 5, por 5. 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Então, 0,25, 25 centésimos, corresponde à fração 1 quarto. Bom? Outro exemplo aí, para não ser só o 5, né? 38 é a letra D. Vamos pegar a letra D aqui. 3,8 ou 38 décimos. Uma casinha após a vírgula, décimos. O 38 é par e o 10 é par. Então, a gente pode simplificar por 2. Nem sempre é por 5, né? Se é par, dá para simplificar por 2. Se for um múltiplo de 3, dá para simplificar por 3. Mas nesse caso, como a gente está usando sempre o denominador 10, 100, 1000, ou a gente vai dividir por 2, ou a gente vai dividir por 5, né? Usando os números primos. Tá bom? 38 dividido por 2, a gente tem aí a metade de 38, 19. E 10 dividido por 2, a metade de 10, 5. Então, essa é a fração que representa o número decimal 3,8 ou 38 décimos. Ok? Continuando. A questão 3, perdão. Observe os pontos A, B, C, D e E na reta numérica para responder os itens a seguir. Então, a reta numérica ela é infinita, não tem fim. O ponto A é o 0. Aí o ponto D, 0,5, 5 décimos. A gente já viu que os 5 décimos representa metade, o meio. Letra B, 1. E, 1,5, né? Ou 15 décimos. E a letra C, 2 inteiros. Agora responda. O número 0,5 está entre A e B. Né? No caso aqui a gente vai ter que completar, tá? A gente vai ter que completar. A letra A já está completa. 0,5 está entre A e B.
Beleza? Beleza. Aí, o item B, 0,7, está entre... Aonde que está o 0,7 na reta numérica? Na reta numerada. Aqui, como a gente dividiu ao meio, então no caso, se eu posso fazer as divisões da reta aqui, ó. A 0,5 está ali, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, né? Aqui o primeiro seria 1/10, né? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10. Certo? Entendendo? Eu não vou conseguir colocar o número aqui, senão vai atrapalhar, né? Vai ficar muito número aí. 7/10, 8, 9, aí 1 inteiro, e aí continua, né? 1 inteiro, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e o 2, né, inteiro. Então, a gente consegue localizar isso. Então, acho que vai ficar mais fácil assim. Então, o 0,7 está entre... Aí vocês coloquem aqui o 0,7, 0,5, 0,6, 0,7. O 0,7 está aqui, né? Seria esse aqui o 0,7. O 7/10, perdão. Então, 7/10 está entre D e B. É isso que vocês têm que fazer nessa situação. Tá bom? 1,9 aqui na letra F. 1,9. 1,9, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. 1,9 está aqui. Tá? Então está entre E e C. Fechou? Aqui é um E, tá? Questão 4. Escreva em ordem crescente as frações. Tem duas maneiras da gente fazer isso. Aqui no caso, como as frações têm o mesmo denominador, a maior parte delas, denominador 2, então a gente consegue olhar o numerador e comparar isso, né? Então, no caso, olhando o denominador, se é tudo igual ao denominador, o todo é o mesmo, a gente basta analisar as partes, né? Então, se a gente for analisar a parte, 7, 5 e 9, qual a parte que é menor? É o 5. Então, o menor número, no caso, entre esses três, 5 meios. Depois, eu vou deixar um espacinho aqui, porque vamos ver depois onde a gente vai colocar o 8 quintos. Perdão. 7 meios e 9 meios. Então, se o denominador é o mesmo, basta a gente olhar o número de cima, tá certo? Mas e quando o denominador é diferente? O que a gente faz para poder comparar? Tá? Esse que é o problema. Aí, uma dica que eu posso mostrar para vocês é a seguinte, né? A gente vai dividir então as frações. Vou dividir aqui no caso. A gente já viu que no caso, se for só no denominador igual, é só olhar o número de cima, né? Se for denominador diferente, a gente divide os números. Então vamos lá. Vamos dividir 5 por 2, começar do menor. 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1, 10 dividido por 2, 5. Então, o número 5 meios representa o 2,5. A gente já viu que ele era o menorzinho, né? Vamos dividir 8 por 5. Deixa eu tirar o 2,5 aqui. Vamos dividir 8 por 5. 8 dividido por 5. 8 dividido por 5 vai dar 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 sobra 3. Acrescenta o 0, coloca a vírgula. 30 dividido por 5, 6. Então deu aqui no caso 1,6. Então quem é maior, quem é menor? O menor número deles é o 8 quintos. Então a ordem ficaria 8 quintos. Nossa, que número feio. 8 quintos
depois a ordem que a gente já tinha colocado. 5 meios e assim vai, certo? Então toma muito cuidado quando é fração. Se ficou na dúvida, divide os números e compara, beleza? Porque às vezes a gente confunde, né? Tem o 5 aqui, tem o 8, ó. Então lá, 5, 7, 8, 9, né? Seria talvez esse erro aí que a gente ia cometer. Presta muita atenção quando é fração, tá? Continuando aí, questão 5. Escreva em ordem crescente os números decimais. Quando já está em número decimal, talvez fique mais simples da gente observar, só que também tem que tomar cuidado, né? Qual desses números é o menorzinho deles? Como que a gente compara esses números aí? O menor é o que tem, a gente começa comparando, né? Nesse caso aqui, pela parte decimal. Então aqui o 0,1, ó, ele tem o 1 na casinha decimal, do décimo, né? Primeiro número após a vírgula, essa comparação que a gente faz, para ver quem é o menor. Aqui o 2, aqui o 8, aqui o 5, aqui o 4 e aqui o 5. Então o menor número é o 0,1. A gente vai olhando por aí, tá? Qual seria o segundo menor número dentre eles? Olha o 2 aqui, o 2 décimos, né? O segundo númerozinho. Então, 0,25. Tá? Ah, o 8 é maior, professor. Não, são 8 décimos, né? Então, o que está mandando aí, no caso, as casinhas depois da vírgula, para a gente poder ver. Então, são 8 décimos, não são 8 inteiros. Então, ele não é maior do que os outros aí. Depois lá, 0,25, no caso que a gente olhou o primeiro número depois da vírgula, né? Ah, mas então aqui o 4. Opa, mas eu tenho o inteiro, né? O inteiro, parte inteira. Então depois é o 0,5, né? Porque todos aí a parte inteira dele é 0. O 0,8. Tá vendo que todos eles têm a parte inteira, esse primeiro número aqui, né? Igual a 0. Então a gente colocou todos eles em ordem aí. Aí vamos para a parte do inteiro, né? Quais são os dois números que tem a parte do inteiro? O 2,4 e o 2,53. Então 2,4 e depois o 2,53. Assinale a alternativa que mostra corretamente a escrita de 3/4 na forma decimal. Aqui, gente, é só dividir 3 por 4, tá? Então divide 3 por 4. Talvez vocês já consigam perceber 3/4 quanto que representa, mas aí no caso faz a divisão, tá bom? É isso por hoje.